São Valérico, abade. Valérico, santo abade e célebre pelos numerosos milagres que Deus fez por sua intercessão, nasceu em Auvergne, na França. Seus pais eram piedosos, mas paupérrimos. Antes de aprender a ler e escrever, Valérico trabalhava no campo. Para saciar seu desejo imenso de estudar, pediu ao mestre-escola que lhe escrevesse numa lousa o alfabeto e lhe o explicasse. Como tivesse muito tempo, por própria iniciativa, começou a ler e escrever e em poucas semanas fazia sua leitura já bem regular. Passou assim, Valérico muito santamente sua mocidade, quando um dia resolveu a procurar um sacerdote seu parente que morava num convento distante poucas léguas. A viela regular tanto lhe agradou que manifestou de lá ficar. Seu parente sacerdote se opôs a esta ideia. Valérico, porém, tanto insistiu que, afinal, o abade o aceitou e deu-lhe diversos empregos no mosteiro, entre outros, o de ajudar à missa. O jovem, satisfeitíssimo com esta nova colocação, cumpria suas obrigações com a máxima pontualidade e perfeição, de modo que o abade, com unânime consentimento, recebeu-o na comunidade. Como religioso, continuou a dar a todos o exemplo mais perfeito. Depois de alguns anos, foi transferido para um outro convento que se achava debaixo da direção de São Columbano. A obediência ordenou a Valérico zelar a horta, incumbência à qual se dedicou com todo amor. Era por todos notado que não mais apareciam as pragas de lagartas e de outros insetos nocivos que, ano por ano, estragavam as plantações e que ainda visitavam as hortas dos vizinhos. Columbano atribuiu isto à santidade de Valérico. Valérico, por sua vez, viu, neste fato, uma recompensa dos grandes merecimentos de Columbano. Notando que os religiosos começavam a tratá-lo com demasiada diferença, pediu ao abade licença para se estabelecer em outra parte. Com consentimento de Columbano, dirigiu-se ao rei Clotário, de quem obteve um grande terreno próprio para nele construir um novo convento. O monarca, além de fazer a doação do terreno, favoreceu-o com outros auxílios, que permitiram a Valérico a construção de uma igreja e várias celas para religiosos. De todas as partes do país, afluíram moços e velho, desejosos de se dedicar à vida religiosa sob a direção do santo homem. Embora não fosse muito de seu agrado, aceitou o cargo de superior. Com seu auxiliar Valdolem, percorreu o país de norte a sul, de oeste a leste, pregando o evangelho aos idólatras que ainda existiam em grande número. Sua pregação, e mais ainda os milagres que fazia em nome de Deus, chamaram os gentios a milhares para receber a cruz de Cristo. Um paralítico recuperou o uso dos membros, tendo-lhe Valérico imposto as mãos. Muitos outros doentes desenganados completamente foram curados pela oração do missionário. Além disto, Deus lhe descobria o estado das consciências e lhe desvendava o futuro. Todas essas graças e privilégios confirmarão-no ainda mais no seu zelo e nas suas práticas de penitência e oração. Rigoroso contra si, era benévolo, amável e condescendente para com o próximo. Dia não passava sem que, de um ou outro modo, não tivesse socorrido um necessitado, ou imposto a si uma penitência mais ou menos austera. Com o máximo cuidado, guardava a santa pureza e não tolerava que, em sua presença, se dissesse uma palavra contra esta virtude. Estando uma vez em viagem, precisou se abrigar na casa de um particular, pois o frio estava intensíssimo. Começou o dono da casa com um vizinho entabolar uma conversa obscena. Valérico indignou-se com o que ouvira e disse aos dois homens: "Não sabeis que Deus, um dia, pedirá rigorosas contas das palavras inúteis?" Os assim apostrofados, nenhuma importância ligando, continuaram a indigna conversa. Valérico disse-lhes então: "Eu entrei nesta casa para me aquentar um pouco. Prefiro, porém, expor-me novamente ao frio a ouvir vossa conversa indecorosa. Eu bem vos avisei. O resto vereis." Mal tinha ele se retirado,
quando os dois indivíduos começaram a sentir o castigo de Deus. O dono da casa ficou cego repentinamente, o outro foi acometido de fortíssima dor que o deixou sem vida. Admirável era a influência que o santo exercia sobre a natureza. Passando pela floresta Vinham, essa vez com encantadora intimidade pousarem nas suas mãos, nos ombros e na cabeça, mostrando especial prazer quando Valérico as acariciava e lhes falava. Valérico morreu em 619, cheio de santidade e de merecimentos. A milhares de pagãos, ele abrira o céu, e a muitos religiosos, leigos e sacerdotes, consolidou na fé e santidade. Reflexões. São Valérico castigava rigorosamente aqueles que tinham conversas indecentes ou fugia da presença dos mesmos, se não lhe era possível impor-lhes silêncio. Nunca tua língua se preste a conversas desse gênero, e foge das pessoas que ofendem a pureza do coração com palavras. Tanto peca aquele que diz coisas indecorosas, como aquele que, com prazer, as escuta. A boca do homem, que fala palavras impuras, é semelhante a um túmulo aberto, que abriga cadáveres em decomposição. O mau cheiro espalha doença e morte. São Teodoreto. Orígenes chama conversas impuras, sementes do demônio que produzem toda a sorte de pecados e vícios. Não sabeis, meus senhores, perguntava São Valérico, que Deus um dia pedirá rigorosas contas das palavras inúteis? Se Deus pede contas de toda a palavra que se fala, quanto mais rigoroso será o juízo das conversas indecorosas que tanto mal produzem na alma dos que as praticam e como daqueles que as ouvem. A eles deve, em todo rigor, ser aplicada a palavra de Jesus Cristo. Ai de vós, que agora rides, porque haveis de gemer e chorar. Lucas 6, 25.